Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Ele é mestre, especialista em implantodontia, sempre traz as novidades em primeira mão aqui no Consulta ao Doutor, e hoje a gente fala sobre as novidades na implantodontia. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Boa tarde a todos que nos assistem. É sempre um prazer enorme vir aqui. Eu não canso de dizer, né, da qualidade das entrevistas que você faz. Eu acompanho seu trabalho em outros segmentos também, não só na área de odontologia e medicina, e parece que você já se tornou uma mini enciclopédia, né, conhecedora de assuntos na área do direito, na área médica, na odontológica e terapêutica, né, terapias, psicólogo, você recebe de tudo aqui. Realmente é uma satisfação muito grande. É a oportunidade que a gente tem, né, de receber essa informação, e eu falo que eu não estou numa posição privilegiada aqui de informação. Quem assiste o programa todo dia aprende a mesma coisa que eu. Então, fiquem ligados aí, porque é a oportunidade, né? Às vezes não é, a pessoa não está precisando, né, doutora? Às vezes não é o caso dela, ela não quer saber sobre implantes dentários hoje, mas conhece alguém, ou a avó está passando por uma situação difícil. A gente sempre fala que é questão da idade, o doutor tem pacientes aí, ele dá de exemplo, né? Enfim, que buscaram e melhoraram a qualidade de vida em qualquer idade, né? Então, às vezes, não é a situação que você está passando agora, para você, implantes dentários não é ainda a sua hora de fazer, mas você conhece alguém e essa informação vai poder ajudar, então, por que não nutrir aí nosso cérebro com tanta informação que não ocupa lugar, né? Isso é importante. Agora, doutor... As pessoas vão perder... Outro dia eu estava escutando uma entrevista que as pessoas começam a perder a memória a partir dos 30. Então, é sempre bom. Ah, sim. Acaba sendo visto, acaba sendo lembrado, e assim, o que a gente recebe de problemas, né? Hoje você está bem, mas você pode amanhã estar num evento, carnaval vem aí. Você sabia que o estoque de sangue diminui dos bancos na época do carnaval? Hoje eu escutei uma mensagem bem importante nas mídias de rádio, dizendo que as pessoas podiam procurar os bancos de sangue e começar a doar um pouco mais de sangue, porque no carnaval a baixa é significativa. Também. O pessoal não quer sair de casa no frio, né? Então, quebrar um dente, um acidente, blocos, festas, álcool, né? Infelizmente, as pessoas ingerem demais. Então, sempre tem acidentes de quebra-dente, 1, 2, 5, já vi casos de quebrar 7 dentes de uma vez. Então, o implante dentário, acreditem, sempre é útil ter informações a respeito. O doutor já mostrou em outra ocasião, se tiver planejado, eu sei que você traz fotos, depois você mostra, casos de um dente só, perda de um dente, às vezes por um trauma mesmo, né? Fica perfeito, né? Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. Doutor, o que mudou? Aliás, vem mudando demais a questão dos implantes, né, dentários, não só de qualidade, mas algo que você já fala há bastante tempo aqui, né? Não só no Consulta ao Doutor, mas você frequenta outros programas da emissora também. A importância da função dos dentes, né? Não é só estética. A estética é muito legal, a gente busca isso, mas tem uma função, e é a função que faz a gente viver melhor, né? Sim, eu gosto muito de usar como parâmetro a Europa. Costumo dizer que a Europa é o berço do mundo. Bom, eu costumo dizer, não, se a gente ouve, aprende de pequeno, né? Eu faço essa brincadeira, é sempre assim, eu falo, eu costumo dizer, isso é um jargão super antigo, do meu avô. E os europeus, a gente observa que, com exceção de alguns países, eles não se incomodam muito com a estética dental. Os orientais, mais especificamente o Japão, por exemplo, coroas de metal, dente todo metálico. Qual que é a explicação disso? Foi me chamando a atenção ao longo dos anos em que eu fui amadurecendo profissionalmente, observando que eles não se importavam muito com a questão da aparência dentária, né? Se vestiam super bem, elegantes e tal, mas a aparência dentária, ela era uma coisa secundária. Mas os dentes estavam em função. A funcionalidade daquilo era correta. Então, o que a gente vê? As pessoas se preocupam muito com a estética, colocam lentes de contato, às vezes onde não precisa. Às vezes é legal, eu faço lente de contato, bastante no consultório, mas eu indico aqueles casos que o paciente realmente está com uma aparência ruim, que vai corrigir defeitos, às vezes de posição, e não quer usar um aparelho ortodôntico. Agora, a função, ela te mantém com saúde. E a função, eu agrego no item função não só
estar íntegro o dente mastigando. Eu coloco também a questão de saúde da raiz. O que é isso? O dente está lá, não está me incomodando, mas eu tenho uma lesão enorme na radiografia, no ápice, que a gente chama que é a ponta da raiz lá embaixo. Tem uma lesão enorme. Como que eu vou tratar isso? Canal, cirúrgico, extração. E isso também tem a ver com a função. Porque a bactéria na corrente sanguínea, determinados organismos não podem ter, determinados indivíduos, seres humanos, não podem ter infecção, porque eles têm problema já de histórico cardíaco, pacientes, a mãe, o pai, o avô, alguém tem um problema cardíaco já pré-instalado, essa pessoa passa a ser um grupo de risco de ter um infarto um dia, e as bactérias que estão nas raízes, principalmente, elas caem na corrente sanguínea de forma muito rápida. Então a função, ela é muito importante, eu diria primordial. A estética vem até em segundo plano, no quesito necessidade. Ele pode estar com os dentes todos feios, mas ter saúde e estar vivendo bem. Ele pode estar com os dentes todos lindos, mas com lesões nas raízes e está correndo um sério risco de ter outros problemas, outros tipos de patologias de base. Vamos atender o telespectador? Vamos, Quem participa conosco é o Marinísio, de Guarabira, Paraíba. Oi, Marinísio, tudo bem? Boa tarde. Alô? Tudo bem, Denise? Tudo jóia. Seja bem-vindo à consulta. Tudo bem, Denise. Parabéns pelo seu programa. Quero dizer que sou ouvinte. O seu programa todo é tarde. Muito obrigada, Marinísio. Uma alegria ter a sua confiança. Obrigada. É um programa que a gente aprende em sair de casa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, Denise. Pode fazer. Assim, a pessoa depois que extrai o dedo, quanto tempo de validade para a pessoa colocar a foto de pessoa aqui? Por exemplo, vamos dizer que tinha tirado o dedo faz 3 anos, ainda pode botar aí ou não, se não vale, entendeu, Denise? Entendi, Marinísio. Muito obrigada, viu, pela sua pergunta. Um abraço também para você, Denise. Essa pessoa. Amém. Obrigada. Um abraço para você também, Marinísio. Doutor, Marinísio quer saber, a partir do momento que perde os dentes, e aí um ou vários, tem prazo para colocar um implante? Pergunta boa, Marinísio. Essa é a pergunta, Marinísio, que muitos alunos nos fazem quando começam a aprender a implantodontia com a gente nos cursos básicos. É assim, eu tiro o dente, quanto tempo eu levo para colocar um implante? Essa foi a principal pergunta que o mundo fazia quando pesquisava os implantes no início dos anos 60, tá? Nós temos hoje mais de 50 anos da osseointegração. A osseointegração, o que é? É o fenômeno que une o implante ao osso, né? Então, essa osseointegração é chamada desse prendimento, que muitas pessoas elas acham que põe o implante igual por uma bucha num quadro. Você vai lá e prende na parede e pendura o quadro. Isso é uma retenção mecânica, né? A bucha dentro da parede fica preso mecanicamente. Agora, no caso do implante, ele tem uma consolidação química, que é histofisiológica, tem a ver com o osso mesmo. Então, quando você tira um dente, qual que é o ideal? Colocar o implante no ato. Entendeu, Marinísio? Mas muitas vezes eu não posso colocar esse implante no ato. Por quê? Porque ou eu tenho uma lesão muito grave, muito severa, e não vai me permitir uma osseointegração, então meu implante não vai ter aquela aderência química, né, da biológica. Está saudável, né? Está saudável. Tá. Ou eu não tenho, vamos imaginar que eu não tenho essa doença, está tudo ok, mas a perda óssea que eu tenho ao redor daquela raiz prévia é tão acentuada, é tão aguda a perda óssea, que eu não posso ir colocar um parafuso. Como é que você vai prender um parafuso de 3 milímetros de diâmetro por 10 de comprimento dentro de uma área que não tem largura suficiente? Não tem como, né? Ou eu me deparo com uma situação onde a pessoa tirou o dente há muitos anos e aquele osso, ele atrofia, como tudo na vida. Se a gente engessar o braço e a musculatura ficar inativa, quando eu removo o gesso, meu braço está fininho. O músculo fez o quê? Atrofiou. O osso também passa pelo mesmo processo, chama-se atrofia. Ele reabsorve, né? Então, essa perda óssea não me possibilita a colocação de um implante. Então, o ideal, por isso que eu falo que a implantodontia ela é muito mais complexa do que as pessoas imaginam quando veem, só fazer um furo. Não. Todo o planejamento que envolve isso é onde estão os erros. Hoje a gente tem reparado que muitas profissionais eu tenho refeito trabalhos dos outros colegas. É uma coisa muito comum, porque o planejamento é errado, o enxerto é planejado errado. Então, todo esse processo depende muito, Marinísio, justamente do caso. O ideal é você tirar o dente e colocar o implante. Eu só não faço isso se o paciente não tiver osso suficiente naquele momento, por uma lesão óssea
uma lesão muito extensa que não me possibilita travar o meu implante ali, primariamente, ou porque não tenho osso de forma alguma já por uma extração que já aconteceu anteriormente, e aí eu preciso fazer um enxerto, reconstruo aquele osso, aumento ele em largura e altura, e aí sim, depois de 6 meses, eu coloco o meu implante. Então, o tempo ele pode variar de acordo com o cenário ali, com o quadro clínico que o paciente apresenta. Mas o ideal é fazer o quanto antes possível, tá bom? Agora, o que você está falando é curioso porque é claro que você está liderando esse planejamento. Você está de olho. Se puder colocar, o paciente vai ter a possibilidade de fazer isso naquele momento. Ou então de planejar tudo isso, que aliás essa palavra, hoje a gente vai falar bastante do planejamento, sei que tem muita gente que vem de outros estados, né, fazer o processo todo aqui em São Paulo com o doutor, e aí a palavra planejamento precisa, né, porque precisa voltar, a pessoa às vezes trabalha, vai planejar ali uma sexta, sábado e domingo, né, para ficar aqui em São Paulo. Mas aí eu vou me colocar no lugar, talvez, ou do telespectador, ou de quem pode passar por uma situação como essa. Deixar simplesmente. Não buscou, às vezes o dente caiu, perdeu o dente, e a pessoa não buscou o dentista. Então ela não tem essa palavra de agora não dá para você fazer esse implante. E às vezes é o que a pessoa quer saber. Ah, olha, perdi o dente aí semana passada, mas ouvi dizer que até 1 ano, assim, dá para fazer. Precisa do olhar do especialista, precisa avaliar essa boca quando perde o dente, né? Sim, a pergunta ela é muito boa por isso. Ela dá margem para várias explicações, né? interpretações. É claro que se eu tirei o dente hoje e eu puder colocar um implante hoje, melhor. Eu não tenho condição de colocar um implante hoje porque eu tenho muita perda óssea, minha reabsorção é muito extensa, o doutor falou que não dá. Ok, o profissional que está determinando que não dá para colocar o implante agora. Ah, eu tirei hoje o dente, mas eu não quero saber. Eu também não fui informado pelo meu dentista. Então, o erro já é duplo. O dentista que não orientou e o paciente que também não está nem aí. Então, mas eu tirei faz 30 anos, doutor. Então, não tem mais jeito? Não, tem. Tem. Ele perguntou qual é o ideal. O ideal é implantar o quanto antes, mas nunca é tarde, desde que a gente tem hoje essa criação, esse surgimento de tantos biomateriais, tantas técnicas novas de reconstrução do tecido ósseo, que vão me permitir reconstruir novamente esse osso para depois receber o implante. E o assunto implante ele é muito crítico e dá muita polêmica e até audiência na televisão, ou até quando eu estou numa festa, às vezes as pessoas descobrem que eu faço implante e vem sempre um ou outro me perguntar, me interpelar. Por quê? Porque trata diretamente com a saúde bucal, com a falta de dentes, com o temor do enxerto. E todo mundo, hoje, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão vivendo. E os dentes estão fazendo cada vez mais presença na importância que o brasileiro, principalmente, tem dado. Porque ninguém chega, isso aí é uma informação bem importante para quem está nos escutando, ninguém chega na terceira idade, quarta, quinta idade, seja lá qual o termo que eles vão dar daqui para frente, sem mastigar bem. Ninguém vai ultrapassar os 80 anos de idade sem estar mastigando bem. Ah, uma dentadura que a minha avó usa, ela está com 90 anos. Quantos casos iguais aos dela temos? Pouquíssimos. Pacientes meus com qualidade de vida hoje, que têm mais de 90 anos, são alguns, todos eles têm ou dentes ou implantes. Tem alguma coisa que se possa fazer para não perder esse osso? Então, está sob o cuidado do dentista e ainda não está na hora de... Não dá para fazer imediatamente fazer esse implante. Como é que você faz para não perder o osso? Ele já perdeu. Não dá para fazer o implante... Não, depende, peraí, vamos entender melhor. Não dá para fazer o implante porque não tem tempo de ir ou porque não é permitido pelo quadro clínico? Ou porque tem uma bactéria, tem uma situação então mais complicada. Se a bactéria já está ali e não dá para fazer o implante, é porque realmente o osso já está acometido. Perfeito. Então o que eu tenho que fazer? Tirar logo essa raiz, reconstruir o osso imediatamente, esperar uns meses e aí colocar o implante. Sempre tira a raiz? Se for fazer o implante, já tão logo. Tá. Alguns casos que eu tenho a raiz boa, mas o paciente, olha, eu tenho uma viagem agora, não consigo fazer o implante, daqui a 3 meses, deixa a raiz lá. Mas ela está só no caquinho, deixa ela lá. Se ela não tem uma patologia tão importante, ela tem uma fratura, alguma coisa que não esteja incomodando o paciente, eu deixo a raiz. Por quê? Porque eu mantenho o meu ligamento periodontal ali intacto, de alguma forma ele tem ainda algum tipo de preservação, e eu seguro aquele meu volume do tecido ósseo. E a área mais crítica que a gente tem é essa área anterior, entre os caninos anteriores, principalmente superiores. É onde perde. É uma área mais que rápido. perde muito rápido. Você perde 30% dessa tábua vestibular, que a gente chama que é do osso da frente, em
menos de um ano, 30% do volume. Já é uma área que tem, que fique claro, 1,5 milímetros às vezes. Se você perder 30% de 1,5... Fica muito pouco. Por isso que pode inviabilizar depois, esteticamente, né? fica ruim. Por isso que a gente vê muitos implantes colocados com rosca aparecendo, com sombra na gengiva. São falhas de planejamento prévio. Quer colocar o implante aceleradamente, mas não planeja o longo prazo. Tá. Se precisar fazer enxerto, um enxerto ósseo, que material que hoje é a sua escolha? A minha escolha hoje é osso humano liofilizado, que é um osso humano que é tratado de uma forma que não tem como transmitir nenhuma doença do paciente, do doador. Ou osso bovino, também liofilizado, ou osso sintético. Um desses três, dependendo da situação. Um caso mais acentuado, eu uso uma proteína morfogenética, que são as BMPs, para casos muito graves. A gente pode, mas é um material muito caro, muito caro. Então a gente acaba indicando muito pouco. E associado a tudo isso, o PRF, que é o velho e bom plasma rico em fibrina, que a gente já falou em outros programas, onde a gente pode voltar a falar sobre isso, né? Nada nos impede de dar uma palhinha também de alguma coisa que for necessário, mas o meu material de eleição hoje são esses principalmente. E também o osso autógeno, às vezes o raspo de uma região adjacente, levo esse biomaterial até também ao local. E quase sempre usando uma membrana de colágeno, ou uma tela, alguma coisa que faça segurar como se fosse material para que o tecido mole, que a gengiva quando fecha, não invada e ter uma competição do crescimento com o tecido ósseo. Forma fibras também, então fica ruim de você reabrir para colocar o implante depois. Agora, doutor, tudo isso é pensado para cada paciente, né? Então, quando o teu paciente chega, você estabelece esse planejamento. Tem a questão financeira também, que está sempre relacionada, mas falou-se muito em carga imediata, o que hoje é prudente fazer quando é possível fazer algo rápido? Hoje ainda é prudente tirar o dente e colocar o implante. Agora, colocar a carga sobre esse implante já é muito diferente. É o peso, porque, né? O que a gente tem é assim, que você falou para mim, carga imediata. A carga imediata, e para quem estiver nos assistindo em casa, ou no trabalho, enfim, é colocação do dente sobre o implante já direto. Tá? Então, essa é a carga imediata. Eu coloco um dente preso ao implante no ato da cirurgia, ou 2, 3 dias, até 15 dias depois de realizada a minha cirurgia de implante. Aí sim é uma carga imediata. Implante imediato é só o implante dentro do onde estava o local da raiz. Então esse é meu implante imediato. Entendeu? Carga imediata é você colocar um provisório, já ativando o implante e fazendo o paciente, de alguma forma, ter função na boca, mastigando de alguma forma e tal. Então a carga imediata eu preconizo em casos onde eu tenho ou múltiplos implantes, 4, 5, 6, e eu ponho a prótese em cima já em 3, 4 dias, parafuso e deixo ele já com carga imediata. Ou um provisório individual, num dente qualquer da boca, ou 2 ou 3 dentes no máximo, e põe um provisório em infraoclusão. Não deixa o paciente morder em cima, ele tem só a estética, mas ele não tem a função. Essa é a carga imediata. Então eu indico em talvez cada 10, 2 ou 3 casos, porque é um risco sempre maior para o implante, ainda mais quando ele é um ou dois só. Eu recebo mensagens aqui, doutora, até quando o tema não é esse. Pessoas que não vão ao dentista há muito tempo ou que foram há pouco tempo, mas precisam fazer os implantes. Então, a pessoa que não tem dentes na boca ou tem alguns dentes faltando, eles falam assim, ai, Denise, sabe o que aconteceu? O dentista falou que tem que fazer enxerto. E aí, eu não sei se é porque não é todo dentista que faz o enxerto, mas parece que ficou uma viagem longa e a pessoa desiste. Ela fala como se o dentista tivesse dito que não tem jeito fazer. Comenta um pouquinho essa história pra gente. O que acontece muitas vezes, assim, o paciente ele vai até o consultório, ele faz a tomografia inicial, ele recebe todo aquele arsenal de exames que ele tem que fazer, ele vai atrás, ele já desconfia que talvez ele não tenha osso. Quando ele chega na clínica de volta com os exames todos, que ele olha junto com o profissional fala para ele, olha, aqui vai ter que fazer enxerto previamente à colocação dos seus implantes. Aí o paciente parece que leva uma ducha de água fria.
Ele fala, meu Deus, enxerto, parece que é uma tempestade, um monstro do Lago Ness, aquela coisa, né? Vira um parto normal que sem fim. Na cabeça desse paciente é o que acontece. E não é o caso, né? Mas muitas vezes não é o caso porque ou o profissional realmente acha uma dificuldade grande de colocar aquele enxerto, ele fica preocupado, ele fala, puxa vida, vai ser realmente um caso complicado, então o paciente fica um pouco até, às vezes, inseguro, ele pega a insegurança do profissional e traz para ele, porque fica nítido. E, então eu percebo isso porque eu faço enxerto já desde 97, são 21 anos fazendo isso, para 22, então assim, é uma longa escala já de pacientes que eu tenho enxertados, e eu costumo dizer, o enxerto só dá errado se você errar na técnica. Se o paciente seguir tudo que a gente determina, não usar prótese em determinados momentos, eu nunca deixo o meu paciente sem dente também, procuro sempre colocar uma provisória. Mas se você segue essas técnicas todas adequadas para se realizar um procedimento de enxerto correto, desde a escolha do material até a técnica de sutura, você sempre vai ter sucesso, sempre vai ser bem sucedido. Então, é um pouco de paradigma mesmo a ser quebrado, essa questão de, é o enxerto, então vai virar uma avenida enorme entre o início e o fim do tratamento. Isso aí tem que acabar. Tem contraindicação? Então, tem casos em que você não indica a colocação dos implantes? Comenta um pouquinho, por favor. Então, muitas vezes o paciente chega com algum tipo de patologia de base e a gente tem que estar muito atento a isso. O que seria uma patologia de base, doutor? Uma doença um pouco mais significativa, algum problema cardiovascular muito acentuado, onde o paciente toma anticoagulante, não pode suspender de forma alguma, e atrás disso tem outros tipos de risco de trombose, várias coisas que podem ou atrasar ou até contraindicar realmente, de fato, um tratamento com implante. Outra possibilidade, o paciente que tem um mal de Parkinson, que acomete os membros superiores, como é que ele vai higienizar essa prótese depois, os implantes? Então, assim, passa uma contraindicação bem absoluta e muitas vezes, a não ser que ele for acompanhado de uma enfermeira diariamente, que vai fazer a higienização dele em todos os períodos. Então, é muito pontual essa questão. O diabético foi-se o tempo, antigamente, há 20 anos atrás, 25, 30 anos, o diabético é um problema sério, porque o reparo, na verdade o reparo, ele é um pouco mais atrasado do diabético. Então você tem que estender muitas vezes o período de antibiótico-terapia para 10 dias, enfim. Dá para fazer o implante num diabético compensado, que tem consciência do que ele vai ter que fazer em nível de alimentação, enfim. Isso é muito importante também ser citado. Então a contraindicação está justamente nesse sentido. Há 25 anos atrás, 30 anos atrás, uma das contraindicações era não ter osso. O paciente não tem osso, não pode fazer implante. Hoje já não é mais, né? Não é mais. A gente tem hoje uma situação muito mais previsível, como a gente já falou no bloco anterior, em relação à colocação de enxertos, que não deixa mais o paciente nessa situação de ser uma contraindicação pela questão da falta do osso. Então, basicamente, as contraindicações elas estão ligadas à situação médica que o paciente apresenta e as condições que ele vai ter de cuidar desses implantes posteriormente. Doutor, eu separei aqui, para aproveitar para você perguntar, eu sei que você trouxe algumas ilustrações aí, né? Como é ainda falar de planejamento com o paciente? Você mostra as fotos? Porque eu sei que cada caso é diferente, mas dá um ânimo quando a gente consegue ver o resultado, a beleza e como fica natural, né? Comenta um pouquinho com a gente. Essa pergunta, ela é uma pergunta que eu sempre faço para o meu paciente. Sempre quando ele chega no consultório, ele tem um tipo de caso. Ele apresenta um determinado quadro clínico e como a gente tem uma certa experiência, alguns anos já fazendo, a gente acaba tendo casos parecidos sempre. Sim. Então eu sempre acabo tendo um caso semelhante. Doutor, eu perdi esse central. Você tem um paciente, o caso mais legal, um caso mais engraçado foi de um paciente que eu tive, estou até com o caso aqui aberto, posso até mostrar para o pessoal. É um caso que esse paciente chegou sem o central e a esposa junto. E a esposa dele, eu passei o planejamento, falei, olha, vai ficar em tanto. Aí o cara falou, não vou fazer não. Não vou gastar dinheiro com isso, pra quê? Eu tô com essa pecinha móvel aqui e a mulher ficou brava, a esposa ficou brava. Falou, imagina, não consigo nem te dar um beijo com um pouco mais de entusiasmo, né? Ela foi super conservadora, assim, né? Aí eu falei, fiquei na minha, quieto, calado. Falei, olha,
o senhor tem que entender a importância do teu dente, não só para a questão de beijar a sua esposa, mas para o senhor ter uma segurança de poder morder bem, estar seguro no seu ambiente de trabalho, um cara tem um cargo importante. Mas ninguém percebe. Falou de fruta, né? Ninguém percebe. Ninguém percebe. E nessa, ele... Ah, não vou gastar isso não. Aí eu peguei, falei para ele, vamos fazer o seguinte, me vende esse seu dente do lado, ou dentro da sua esposa, a senhora, por exemplo, me vende ele pelo triplo do valor. E a gente pega um terço desse valor e paga o dele. Ele já olhou, sério? Você está perguntando isso para mim de verdade? Eu falei, tô. A gente não vai. Imagina, vamos falar números, vai. Eu cobrei falei para ele, vende o dela por 4. Aí ele olhou para a cara da esposa assim rapidamente, a mulher, não. Quanto a senhora quer nele? Eu pago. Aí ela parou e ele falou, não, o 4 está bem pago. Ele falou, 4 está bem pago. Ela virou e falou, não, meu exclusivo não tem preço. Não tem preço. Então eu te pergunto aqui no ar, para a apresentadora estar aqui, quanto que você quer? Eu te arranco por 50 mil? Não tem preço. Entendeu onde eu quero chegar? Bom, aí, enfim, ela convenceu ele fez o caso, e eu mostrei o caso parecido com o dele para ele, no caso, né, na ocasião. Então a gente tem situações que nos levam a mostrar um determinado caso. E às vezes a pessoa está tão desanimada, claro. Você falou da importância da esposa, né? Ou de outra pessoa que estiver ali acompanhando a mãe, às vezes o filho, né? A pessoa está tão desanimada, ela não tem mais aquela perspectiva, né, de melhorar. Um dos entrevistados falou que tinha vontade, né, depois de então adaptada ali, morder uma fruta, essas coisas que de fato são simples da vida, né? Exatamente. Voltar a dar valor a isso. Voltar a dar valor para isso aí. Então, assim, não é só o fato de não ter um incisivo, voltar a poder morder, poder viver sem medo, muito né? melhor socialmente. Enfim, você tem situações aí que você tem que tratar, né? Então a gente tem o caso dele está aqui, se quiser mostrar, favor, um caso de estética, é um caso... Vou mostrar aqui para o Bruninho. É um caso interessante, né? A gente tem aqui, ó, vamos lá, Bruninho, aqui, né? Então vamos lá. Então olha esse caso aqui, o caso desse paciente era isso aqui, ele tinha esse problema no central. Deixa eu ver se eu consigo ajustar a luz. Aí. Deu? Né? Ele teve a perda desse incisivo. Olha o defeito que fica muitas vezes, a gente tem essa curvatura que passa a ser um problema sério, né? Olha lá, então a região a ser tratada, ele tinha um defeito, a gengiva vai fazer uma curva, além de tudo. E a peça que encaixava tinha uma gengivinha rosa, então camuflava o problema, né? Então o implante está lá, vamos colocar o implante ali. Já dá para colocar? Não, ainda não, eu tenho que tratar isso aqui com enxerto antes, né? Que tipo de enxerto? Tem um enxerto de gengiva, que nós vamos discutir também em outros programas, pode ser que os telespectadores vão ter a oportunidade de ver. Olha como é que o provisório fica estranho, tá vendo? Parece que ele sobrepõe a gengiva. Então esse é um tipo de cuidado que tem que ter para não acontecer, olha lá. É porque aí dá para ver onde mexeu, né? Dá para ver, olha a diferença de um dente para o outro. Aquele sai de dentro da gengiva, aquele tá por cima da gengiva. Esse era o provisório? Esse era o provisório, que ele chegou, só que tinha uma gengivinha que eu recortei já, porque eu ia fazer um enxerto depois. Tá. Então você vê que não tá bonito. Um sorriso alto vai ficar feio. Para mim, eu que sou muito criterioso, eu não admito isso. Então eu vou lá, pego um pedaço da gengiva do céu da boca, olha lá o tecido conjuntivo. Cicatriza rápido, né? Cicatriza rápido. A gente, com esse gel de Blue En hoje que tem no mercado, a gente acaba colocando também na região e é muito legal. Então olha só, a sondagem, preparei o tecido, coloquei lá dentro e engordei a gengiva. Olha lá como ela ficou mais gordinha agora, né? Ela entra por ali, por dentro. Tá. Então a importância do tecido gengival na implantodontia, né? Então eu coloquei, fiz a sutura, aí sim eu tenho agora uma condição, depois de 60 dias, de colocar o implante. Enquanto isso ele estava com que provisório? Com a mesma provisório. Tá. Olha só, em 60 dias depois, como eu já vou melhorando, né? Aqui está com 10 dias, mas em 60 dias eu vou ter uma situação muito boa, muito favorável. Olha como melhorou. E você está acompanhando de perto, cara. Todo dia, toda semana, quer dizer. Olha como é que baixou bem a gengiva, tá vendo? Ficou diferente do que estava. Agora sim eu posso colocar o meu implante e o dente, né? Então eu vou na sequência do caso, olha o antes e depois. Olha a diferença, tá vendo? O defeito que tinha aqui já não tem mais aqui. 60 dias aí? 60 dias depois, né? Aí eu vou lá, coloquei meu implante, vou trabalhar já o provisório. E você só precisou usar o material da própria boca dele? Só o do tecido gengival. No caso ele já tinha osso. Tá. Se não tivesse osso, eu tinha posto osso junto. Não era osso, o problema era o gengiva. tecido da gengiva. Olha só como é que ficou o contorno das duas gengivas agora. Olha a diferença da prótese agora.
né? Ela sai de dentro da gengiva, né? Muita gente me pede isso quando vai ao consultório. Doutor, dá para fazer a prótese sair de dentro da gengiva? Olha lá. Tá. Olha o antes e olha o depois. Isso é legal a gente mostrar bem. E esse Então, ainda é com provisório. Com provisório, a cerâmica ainda não foi colocada. Acho que tem o caso, agora eu estou preparando a porcelana. Vamos passar rapidamente aqui para a gente chegar Tá. na definitiva. Porque com provisório já tá lindo, né? Olha como é que melhorou isso, o aspecto entre as gengivas ali, tá vendo? A chama papila, chama isso aqui. Todo mundo quer papila, às vezes você consegue, às vezes não. Então olha E do o que antes, depende conseguir ou não? olha o depois. Aqui Do já próprio eu tô- material que a pessoa já tinha, né? Olha o antes e depois aqui, ó. Sensacional. Ele estava assim e ele ficou desse jeito. Tem outros casos, a gente vai mostrar depois em outras situações, quando a gente for falar de periodontia, essas coisas, a gente pode mostrar isso, a variação de casos, né? É muito difícil chegar nisso. Isso requer muito preparo, muito estudo, muito desenvolvimento. Eu costumo dizer que eu comecei a ficar melhor no implante uns 12 anos depois que eu estava fazendo já. Então, assim, requer tempo, requer estudo, requer muita coisa para chegar nesse nível. Eu sempre te faço essa pergunta, mas eu vou aproveitar e vou fazer de novo, porque nunca é demais Audiência falar... rotativa, né? Nunca é demais falar de expectativa do paciente. Vou me preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá. Eu sei que cada paciente vai reagir de uma forma, às vezes você pode ser surpreendido de uma maneira super positiva, né? Olha, com você deu mais certo ainda, né? Mas eu quero saber alinhar. Como é que alinha a expectativa do paciente, que às vezes ficou nessa condição muito tempo e ele tem pressa Exatamente. e ele quer a papila. Você falou da papila, achei interessante, porque é o que dá a naturalidade ali, né? É o que as pessoas querem. Você não parece, quando você tem aquele pedacinho de gengiva, não parece que você tem nada na boca. A gente recebe muitas mensagens, né? As pessoas perguntam o que você acabou de dizer. E teve uma telespectadora aqui, a Lívia, que pediu para mandar uma lembrança para ela. Então, Lívia, lembrança para você. Obrigado pela audiência, pela participação. Lívia Lia, um beijo para você. E o que acontece? Quando o paciente chega com a expectativa muito alta, muito elevada, ele tem normalmente o que você disse, Denise, perfeitamente. Aliás, a Denise já virou quase uma assistente odontológica de primeiríssima qualidade, porque ela conhece tanto já o perfil do paciente que seria ótimo, qualquer dia eu roubo você para trabalhar comigo. Brincadeiras à parte, essa questão da expectativa, o paciente ele chega querendo muito rapidamente, exatamente isso, ele quer o dente para ontem. Só que ele ficou, às vezes, 5 anos com o problema, 10, 15 anos. Aí eu sou muito pé no chão, sou muito realista, sou muito, às vezes, até duro eu chego a ser. Mas porque se eu não for assim, se eu não controlar o ímpeto desse paciente, eu perco o caso. Não perder o caso, o paciente, ele desiste, muitas vezes, ou ele fica intransigente, ele fica inquieto. Imagina você, todo mundo tem a sua impaciência. Às vezes eu quero uma coisa para ontem e eu não consigo. Seja um objeto, ou um trabalho, ou qualquer coisa da vida. O ser humano, ele é assim. E o ser humano tem uma tendência, infelizmente, às vezes a se desviar para o que é errado, que faz parte da natureza humana. Por isso que a educação é muito importante, por isso que os valores de família e educação são importantes para qualquer segmento, inclusive para o tratamento odontológico, que ele fica, vamos dizer assim, condicionado, doutrinado a cuidar da sua saúde. Então faz parte de todo o complexo de formação do indivíduo, né? Eu sempre ressalto isso. Então a expectativa, você tocou num ponto muito importante, que é justamente saber conduzir esse paciente durante o início ao fim. E eu vou sempre colocando para ele imagens de casos parecidos ao longo, fotografo todos os meus casos que são mais complexos para mostrar para ele, olha como você era no primeiro dia, olha como você já está agora. Isso vai motivando o paciente e eu vou sim até o fim. Eu costumo dizer para ele, você tem comigo começo, meio e fim. E de fato eu tenho conseguido empregar esse tripé do começo, meio e fim, graças a Deus. Nesse bloco a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho dessa impressão de dentes em 3D. É isso, doutor? Tem impressora para isso? Tem impressora. Vamos mostrar a imagem para o nosso telespectador. Vou mostrar a imagem assim, não jogada, mas de uma forma diferente. Vou pegar um caso aqui, para as pessoas entenderem, né? A gente tem aqui esse arco aqui, ó. Isso aqui é um arco inferior de um paciente que não tem dente, quem usa uma dentadura. Então como é que são feitas as próteses, né? Você molda, vai para o laboratório faz a peça, você prova, tal, dessa forma aqui, então a gente vai lá, né? Olha lá, tá vendo? A dentadura, ela é embasada assim, dessa forma. E aí você, em cima disso, faz uma montagem em cera, depois você vai para os dentes. Até que surgiu essa máquina,
que a gente vê aqui, que é uma impressora em 3D da Kuser, uma marca alemã, uma das melhores que tem hoje. A gente faz essa prótese aqui dentro, ela é uma máquina não muito grande. E aí, esse trabalho que você está vendo aqui de prova, tudo, ele é abreviado, né? A prótese já sai dessa forma que a gente vê aqui, ó. Então ela já sai prontinha. Impressora 3D sem os furos, né? Lógico, aqui no caso é uma prótese de implante. Então é interessante pela rapidez com que você faz, né? Eu tenho um modelinho aqui que a gente vai mostrar, mais ou menos para o telespectador entender isso em tridimensão. E é uma impressora em 3D que pode imprimir qualquer coisa. Qualquer coisa e que ela tiver um formatado. Então olha aqui, ó, pra gente ver, ó. Olha que interessante, né? A gente tem aqui uma boca, né? Curioso, então a gente tem todos os dentes, olha o formato. Isso aqui é tudo feito pela impressora. Tá. Que legal. E você usa pra quê isso? No caso aqui eu preciso de uma placa de mordida. Olha aqui a placa de mordida. Vamos chegar, dar um close aqui pra mim também. Então você imprime os dentes da pessoa, a arcada dela. E você traz uma placa de mordida também, ó. Olha que legal. E a impressora também imprime a placa? Também imprime a placa. Deixa eu ver o material. Claro. Leve, né? Um acrílico. Olha, encaixa perfeito encaixa mesmo. perfeito. Ela é feita. Ela é feita. Perfeito. Meu Deus. Tira pra mim, doutor, por favor. Quero ver esse material. Isso, legal. Então, se abastece com o material que você deseja e ela consegue imprimir. Ela vai fazendo todo o recorte. Tudo que você precisa. Bem legal. É de fácil adaptação? É melhor a adaptação desse jeito do que do jeito antigo? Ou os dois funcionam igualmente? Os dois funcionam bem, esse é mais rápido e mais preciso. Mas muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Quanto tempo você demoraria para entregar? A placa você tem que levar, vamos supor, imaginar um protético, põe no modelo, o acrílico aqui, ele recorta, o acrílico aquece, toma presa e tal, que não vai lá, sei lá, 40 minutos, 50 minutos. Isso aí faz em 3. 3 minutos? 4 minutos. Tá pronto. Sensacional. Não é em todo lugar que a gente tem disponível. Não. Isso é uma novidade. Uma novidade. Mas tá chegando, a gente vai, aos poucos, vai introduzir no Brasil. O Brasil é um país assim, a gente recebe toda a tecnologia, a internet hoje globalizou tudo, todo mundo consegue conversar e descobrir tudo o que se passa. Mas, nós temos um regimento de Anvisa, de série de reguladores, agentes reguladores de produtos que vão ser vamos dizer, disponibilizados no país, tem um certo critério. Então esse produto tem que ser registrado, as máquinas têm que ser registradas. Um tempo, né? Então leva um ano, às vezes a Anvisa segura um ano o produto pelo registro, para averiguar tudo que tem que averiguar de fato. Então, que assim, tem que estar de acordo. Exatamente, não é uma coisa tão fácil assim, né? Tá. Então, e outras coisas, mas eu trouxe uns outros objetos aqui, só para curiosidade. Pra gente entender que é uma impressora normal, É uma impressora né? normal, olha que legal aqui, ó. O que é isso aqui? Uma torre Eiffel, né? Pode ser feito também. Se você quiser fazer uma torre Eiffel na impressora, olha que legal. Então faz também. Né? Muito legal. Outra legal. coisa, o Mickey, ó. Aí. Pode ser feito um Mickey, né? Ela pode imprimir isso aqui de forma rápida, né? Você vai dar um close aqui para Agora, você acredita, os telespectadores assistirem? Doutor, você acredita que... Eu vou me preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá. Você acredita que essa impressora vai chegar primeiro para os especialistas em implantodontia do que para as demais especialidades? Porque tem muita vantagem, né? Não, comenta um pouquinho, essa impressora ela já está disponibilizada para o cirurgião que quiser comprar, quiser adquirir. Os alemães, eles são muito perfeccionistas nessa questão de equipamentos, né? Assim como os japoneses têm a capacidade de construir também máquinas incríveis, os alemães também têm muita tecnologia. E essa empresa ela faz não só essa impressora, como também os dentes, né? A marca de dentes que também vai nesse tipo de prótese, são dentes extremamente perfeitos, de uma qualidade e um acabamento e uma anatomia praticamente idênticas aos belos dentes que as pessoas têm ao redor do mundo, né? Pessoas com bocas maravilhosas. Tem gente com bocas muito, vamos dizer assim, descuidadas e mutiladas. Tem pessoas com arcadas dentárias lindíssimas, né? Então, a gente basicamente fica muito feliz que tem essas companhias
como essas empresas, que podem disponibilizar essas tecnologias e essa coisa a evolução ela é vertiginosa, então assim, vai mudando muito rápido, a implantodontia, a odontologia em si, a impressora não é só para odontologia, a gente mostrou um caso de prótese, não é só para implantodontia, perdão, a gente mostrou um caso de prótese aqui agora, prótese total, que pode ser feita dessa forma, e a gente vai trazendo ainda mais novidades, algumas próteses ainda não estão disponibilizadas porque não estão registradas na Anvisa, que é o órgão que regulamenta aqui os registros no Brasil, mas em breve eu vou conseguir trazer para vocês essas outras novidades. Eu entendi, então, que a ideia é que, num momento não tão distante, essas impressoras estejam em mais consultórios, em centros odontológicos, né? Onde isso vai facilitar não só para o profissional, mas também para o paciente. Agora, doutor, as lentes de contato, que a gente fala tanto, também dá para imprimir nessa impressora? É um outro tipo de impressora. É uma impressora já ligada à parte da Cirona ou de outros equipamentos que fazem Você molda digitalmente, por exemplo, esse paciente e aí você poderia usar esse aqui, salva né? um software, que eu escaneei esse paciente, perfeito. Aí ele pega, tem a boca escaneada, joga no software, pega a cerâmica, faz o formato que você quer, aí depois você põe o bloquinho de cerâmica ali dentro da fresadora e a fresadora esculpe e sai a lente pronta. Para fazer isso aqui, você precisou colocar aquela placa na boca? Ou você molda assim ou você molda então, digitalmente. Dá para fazer, dá para fazer das duas formas? Digital também dá. Porque tem gente que tem um pouco de náusea, né? Do material. Moldagem digital é um pouco mais cara, o equipamento custa mais de R$100.000 só para você fazer moldagem. Então, às vezes se você tem 2 casos só, sei lá, 10 no mês, não compensa, né? Então, mas são tecnologias interessantes de serem bem viabilizadas, né? Talvez essa seja a última pergunta, se der tempo ainda faço uma outra que chegou aqui também muito carinhosa. A telespectadora mandou por mensagem particular, a gente não fala o nome, ela conta que está assistindo ao programa, está gostando, ela não tem dentes na parte de cima, embaixo ela tem 3 dentes apenas, só que tem muita vergonha de ir ao dentista. Eu estou entendendo essa mensagem como um pedido de ajuda nesse incentivo de buscar, né? É o teu dia a dia, né, doutor? Não existe julgamento nesse atendimento, né? Não, de forma alguma. É muito comum isso, não se sinta abandonada, tá? Assim como agora há pouco eu li no bate-papo uma outra telespectadora assídua ao nosso programa, ela colocou o nome, não sei se eu falo, não falo? Tá escrito lá no transmissão do YouTube, né? A Francinete dizendo que tem que criar coragem de vir ao dentista também, que está precisando, para melhorar um pouco mais a autoestima. Isso é muito legal. É muito bom que vocês participem, que vocês emitam opinião, porque a gente sempre vai adquirindo mais conhecimento sobre que tipo de coisa que acontece com vocês, né? Então, para nós é muito importante, de fato, a gente agradece essa interação. E o que eu tenho a dizer é que tem pacientes que chegam no meu consultório e vão de máscara, por exemplo. Não querem abrir a boca até eu tirar aquela máscara. Então, assim, não se sinta sozinha nesse barco, tá? É complicado, é um paradigma, é uma barreira a ser rompida. Mas hoje, que é importante, e eu sempre falo mas hoje, porque antigamente não era assim. Hoje a gente tem as anestesias muito mais indolores. A gente tem profissionais que têm muito mais habilidade, muito mais estudo, né, daquele determinado segmento do que se tinha antigamente, até porque antigamente não tinha também por onde estudar mais do que aquilo que eles já faziam. Então hoje a gente consegue disponibilizar técnicas muito mais avançadas que propiciam um bem-estar muito maior no consultório. Tá? Eu sou uma pessoa que eu costumo conversar muito com o meu paciente durante as consultas, antes, sabe, tranquilizá-los. E eu por ser treinado também, eu fiquei nesse nicho. Eu não vou inventar de fazer canal, eu não faço aparelho, mas eu faço cirurgia e prótese estética com muita habilidade. Então eu sou rápido. Então uma cirurgia de implante hoje eu chego a levar 7 minutos para colocar. Já coloquei implante em 4, 5 minutos, tá? Tem amigos meus que são testemunhas aí. Um dia eu pego o depoimento se precisar. Mas se alguém desafiar, você falar que é mentira, isso, né? Isso dá tranquilidade para o paciente, dá tranquilidade. Né?
Eu aproveitei, eu separei aqui pra gente mostrar. Lembra que a gente Um falou sobre minutinho, isso? doutor. Uhum. Isso aqui, ó, é um dente com um implante. Muito legal. Não sei se a gente vai conseguir dar um close aí. Vou mostrar aqui pro Bruninho. A gente, tá vendo? Então isso aqui seria, ó, esse aqui seria a coroa de porcelana, essa parte Sim, branca, sim. que é o que vem depois, que é a coroa do implante, e esse é o pino, Muito onde o legal. implante acopla. Esse é o implante. Muito legal. Ok? Então que fique claro, o implante É é o o de pino. titânio, é o metálico, e a prótese é essa aqui. E ela cimenta ou Sensacional. parafusa no implante. Perfeito. Doutor, volte outras vezes. Vou Sempre. deixar os contatos do doutor. Tem um Instagram que ele disponibiliza e atualizando cada vez mais, é @drmazucchi. Então preste atenção em como se escreve aí o nome do doutor. DRMAZZUCCH. DR Mazucchi. O site www.luiscosmo.com.br e o e-mail luis.cosmo@luiscosmo.com.br. Tem um telefone? Pode me passar. 3262-0094, 3262-0094, operadora 11. Doutor, obrigada, viu? Bom fim de tarde para você. Obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite e essa qualidade aí que eu sempre elogio, né, de produção. Ninguém tem ideia do que tem aqui por trás, é muita gente competente, muita dedicação, é um time sensacional. Muito obrigada. Uma boa tarde a viu? todos Só aí.